Bom, então deixa eu me apresentar então primeiro. Eu sou o professor André Morelli, eu sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras, e também sou membro do HCTE, esse Programa de História das Ciências, desde o ano passado. Já trabalhei algumas disciplinas, tenho aqui algumas orientandas que estão presentes, quero celebrar o fato de elas estarem presentes aqui assistindo. E também eu fiz meu doutorado na área da história da psicologia. Eu fiz meu doutorado na Universidade Estadual Paulista, no interior de São Paulo, sobre a vida e a obra do epistemólogo, filósofo e psicólogo suíço Jean Piaget, mas apenas o Jean Piaget até 1923, antes dele ser famoso, quando ele era um jovem estudante de psicologia na Universidade da Sorbonne. Então, antes do Piaget ser o Piaget, o nome grande do Piaget, eu pesquisei anotações de aula, pesquisei elementos ali prévios do Piaget, e foi ali que eu ingressei realmente na história da psicologia. Isso foi em 2014, e desde então estou tentando trabalhar esse assunto o máximo que eu puder aí com nossos colegas. E, apesar da chamada, que diz que é sobre a história da psicologia no Brasil, eu não vou falar especificamente da história da psicologia no Brasil, apesar de eu trazer muitos elementos da história da psicologia brasileira na minha apresentação. O que eu quero discutir está aí no nosso slide. Qual é o objeto de estudo da história da psicologia? E isso pode parecer uma questão até um tanto trivial, porque a gente pode pensar, ora, o objeto de estudo da história da psicologia está no nome, é o objeto da frase, é a própria psicologia. O que eu estou chamando de história objeto. Da mesma forma que a história da química o objeto da história da química é a química, da mesma forma que o objeto da história da economia é a economia, mas as coisas podem não ser tão simples, porque as fronteiras desses objetos, elas podem não ser tão claras, tão evidentes, tão fáceis de visualizar. E o exemplo que eu trago é o exemplo da própria química. Quando a gente pensa ali, a química, ela tem uma prévia, entre aspas, ou digamos, uma prévia, que é a alquimia. E aí eu me pergunto se a história da química, a história da alquimia também não incluiria a história da química. Ou mesmo, no caso da astronomia, se a história da astrologia, ela também não faria parte da história da astronomia. E ainda me parece que da mesma forma acontece com a psicologia. A história da psicologia, ela é a história da psicologia, mas a psicologia é o quê? E a resposta para isso, e não se preocupe, eu não vou me furtar de dar uma resposta para isso, eu vou me colocar claramente. Só que a história da psicologia, ela sofre de uma particularidade, ela tem uma especificidade que ela compartilha com outras ciências, como, por exemplo, com as ciências políticas ou com as ciências econômicas, onde os atores que participam de sua produção, eles também são objeto dessa produção. Porque quando falamos de psicologia, eu estou falando do funcionamento mental, em um de seus projetos, do ser humano. Mas eu sou um ser humano, então eu estou falando de mim mesmo. Então, quando eu pergunto qual é o objeto de estudo da história da psicologia, didaticamente, e eu estou aqui trazendo a proposta do professor Graham Richards, da Inglaterra, é pensar, então, duas possibilidades de você pensar a psicologia. Por um lado, a psicologia como uma disciplina, e, por outro lado, a gente pode ver aí no nosso slide, a psicologia como um assunto. E vou pensar a psicologia como disciplina, aquela grande psicologia, a psicologia que é revisível para todos nós, que está nas universidades, que está nas instituições de pesquisa, que está nos hospitais, nas escolas, essa grande psicologia das carteirinhas e das carteiradas e dos títulos acadêmicos, que é também a história que está presente nos manuais de história da psicologia. Mas também temos a disciplina, a ideia da psicologia como um assunto. E ali vão entrar, então, elementos que são relacionados a discursos culturais, a aspectos sociais, ao que o professor Roger Smith chama de discursos sobre a interioridade. Os discursos que falam sobre os indivíduos, sobre seus funcionamentos, sobre suas questões. E esses discursos, eles existem muito antes da psicologia se transformar na psicologia. A gente pode dizer talvez ali que em algum momento o homem das cavernas, lá, o Neandertal, se questionou um dia sobre sua própria existência
e pensar, se questionar sobre a própria existência é um tema filosófico, mas também pode ser pensado como tema psicológico. Então, esse assunto psicologia, ele é amplo, ele é vastíssimo, ele é gigantesco. E aí, então, vamos questionar qual é o lugar da história da psicologia, considerando a vastidão do assunto psicologia. E sem esquecer, que é o que nos motiva a estar aqui, a ciência, a psicologia. Mas relaxem, gente, eu vou falar sobre tudo isso. Bom, então, como que está acontecendo a história da psicologia tradicional, a história da grande psicologia, da psicologia institucional, dessa psicologia científica? Bom, para os nossos colegas que não conhecem, que não sabem, a grande psicologia, frequentemente, comumente, está associado, o surgimento dela está na Alemanha, no século XIX, pelas mãos de um filósofo médico alemão chamado Wilhelm Wundt, que lá na Universidade de Leipzig, na Alemanha, né, criou um laboratório de psicologia baseado em uma série de premissas oriundas do neocantismo para experimentalmente trabalhar propostas epistemológicas que circulavam no debate filosófico alemão sobre o funcionamento da interioridade. Então, isso começa lá na Alemanha, e a psicologia, a grande psicologia, começa dessa forma. Mas antes disso, a história da psicologia como assunto, ela já existia em livros que abordavam o quê? Assuntos filosóficos do tema psicologia. E o maior e mais importante desses assuntos filosóficos é o livro de Aristóteles chamado Sobre a Alma, né? Ou De Anima, né? Na tradução latina, na tradução grega não sei pronunciar, mas o De Anima, ele elabora uma série de teorias, então uma teoria sobre o funcionamento interior do homem, e há um debate sobre esse assunto. Quando surge a psicologia científica com Wilhelm Wundt e o seu laboratório lá em Leipzig, surge também, quase ao mesmo tempo, uma nova literatura de história da psicologia que começa a justificar e a sustentar a cientificidade da psicologia a partir dos debates e discussões do assunto psicologia que já circulavam na época. Então, essa primeira leva de histórias da psicologia, elas aparecem para justificar e sustentar a cientificidade da psicologia. E aí você pegar esse manual, e aí eu recomendo um livro que nós publicamos recentemente, né, no nossa pequeníssima editora, um texto chamado História da Psicologia. Vocês podem ver no link aqui no nosso bate-papo. Lá um dos capítulos é um texto do professor Adrian Brock sobre a história da psicologia, onde ele resume isso de maneira magistral. Está tudo lá em português gratuitamente para qualquer pessoa que estiver interessada. Eles começam a justificar, falando assim, não, a psicologia começou com Aristóteles, mas ela se libertou das correntes da metafísica e do discurso esvaziado da filosofia para encontrar um empirismo. E outros dirão que, na realidade, a psicologia começou antes com outra pessoa, e você começa a ter uma disputa que usa da filosofia, que usa dos eventos científicos da psicologia para justificar o campo científico e para mantê-lo enquanto uma área respeitável das ciências. Bom, pouco tempo depois do século XX, os americanos que tinham enviado psicólogos para a Alemanha especialistas para a Alemanha aos montes, e o Wundt formou vários psicólogos americanos, eles trazem essa psicologia para os Estados Unidos, e ali a psicologia ganha uma cara completamente nova, porque os americanos passam a investir pesadíssimo na psicologia, e ainda hoje é o país que investe mais em psicologia, acho que por uma grande vantagem em relação aos outros, e começam então a produzir novas perspectivas de psicologia, e começam a trazer então novas formas de contar essa história, e novas formas de olhar para o objeto psicologia, mas dessa vez tentando sustentar uma nova tradição psicológica, que é aquela que se desenvolveu nos Estados Unidos. E vocês conhecem algumas dessas tradições, por exemplo, a tradição behaviorista, ou do comportamento, ou ciência do comportamento. E ali você teve histórias da psicologia que tentavam colocar a ciência do comportamento como o objeto de estudo da psicologia. Então, a gente pode observar que a tradição é usar o objeto de estudo da história da psicologia, usar a narrativa histórica
para sustentar o objeto psicologia e, dessa forma, justificá-lo. Bom, a coisa estava fervendo, os americanos publicam muito, eles escrevem muito, vocês bem sabem, acho que em todas as áreas isso acontece. Na psicologia também é muito abundante a produção psicológica. Né? E você tem ali histórias das escolas, tem produção de autobiografias nos Estados Unidos, você tem textos anedóticos, até que, em 1929, um psicólogo experimental chamado Edwin Borman, a gente pode ver ele aqui no slide, ele publica, tá errado escrito aqui, tá, gente? Não tem esse N, não, é só o A, tá? Vocês vão me desculpar ali depois que eu ouvi isso. Ele publica esse livro chamado A History of Experimental Psychology, que nós não temos edição em português, também tem uma segunda edição de 1950, que é ainda maior que ela, uma obra gigantesca. E esse livro se torna, assim, quando você imagine uma disputa para ver quem escreve melhor, quem faz o melhor livro, o Boring ganha essa disputa. Ele se torna o parâmetro da psicologia, da história da psicologia, e as definições, os modelos, as ideias de como olhar para a história da psicologia, que existiam múltiplas facetas até o Boring, elas vão desaparecendo, vão perdendo força, e o Boring se torna ali o parâmetro. Vocês terem uma ideia, nos anos 60, 75% dos estudantes de psicologia nos Estados Unidos, eles estudavam o livro do Boring. Tamanho era o seu domínio. E eu acho que é seguro dizer que 100% dos psicólogos, pelo menos, já ouviram falar. Ou, no caso do Brasil, esse livro nunca foi publicado em português, seria uma ótima se a gente conseguisse publicá-lo, é que ele é uma obra imensa, mas ele ficou tão poderoso, ele foi tão marcante, que ele se tornou um template, um formato de como contar a história da psicologia. E no Brasil, o livro mais vendido sobre a história da psicologia é chamado História da Psicologia Moderna, de Schultz e Schultz. E se vocês olharem ali a estrutura do Boring e a estrutura desse outro, eles são muito parecidos, ele se transformou. E o que ele estabeleceu? Que aspectos desse... O que é a psicologia científica? Como contar a história da psicologia? Qual é o objeto que o livro do Boring estabeleceu? Claramente, ele fala o seguinte, ele define que o fundador da psicologia é o Wilhelm Wundt, e havia um debate que poderia ser Ferkner, poderia ser Helmholtz, poderia ser outros nomes, mas se define que o Wundt ganhou a disputa e virou o fundador da psicologia. Desenvolve essa noção de pioneirismo, então você começa a ter pioneiros na psicologia X, na psicologia Y, no formato X, no formato Y. Também se define isso de forma definitiva. A ideia de Zeitgeist, ou espírito da época, que é um conceito que vem da filosofia hegeliana, e é um tanto complicada de se compreender, mas que basicamente fala que uma ideia psicológica ela surge em certo momento porque há um contexto favorável de ideias que permitem o seu surgimento, e ela é aderente naquele contexto. Então, surgiu a psicologia na Alemanha porque o contexto alemão assim o favorecia. E esse contexto, esse espírito, é o chamado Zeitgeist, que se tornou também um padrão no debate da história da psicologia. E eu acho que é mais importante ainda é a dinâmica vou colocar de outra forma, um padrão que eu estou chamando de padrão ontoepistêmico, que é o seguinte, é falar que a psicologia científica começa com um laboratório. Então, a psicologia científica é a psicologia que é originada daquele laboratório de Wundt, e que uma aplicação prática da psicologia é desenvolvida nos Estados Unidos, e que a aplicação científica prática, aplicação prática e científica da psicologia é aquela oriunda daquele país lá, dos Estados Unidos. Então, o padrão, ele não é só um padrão narrativo que afirma quem foi o pioneiro, mas ao afirmar esse pioneiro, você tem também o estabelecimento de um padrão ontoepistêmico, ou seja, quais são os objetos que podem ser reconhecidos como objetos da psicologia, e quem define isso é uma história da psicologia, e também um padrão, um modelo de qual é a maneira de estudar psicologia, um padrão também epistêmico, epistemológico, que é um padrão desenvolvido principalmente nos Estados Unidos, e os outros países apenas aplicam ou trazem para si. Isso se tornou o padrão geral da psicologia.
Porém, para todo modelo padronizado, para todo modelo hegemônico, existe o quê? A contra-hegemonia. Existe quem luta contra, e aí estou vendo aqui na minha tela algumas dessas pessoas aqui. Irene, por exemplo, uma pessoa que luta contra essa hegemonia, esse padrão que o Boring, que já morreu há muito tempo, lá estabeleceu lá atrás, né? E o que vai acontecer? Eu vou, pessoal, apresentar 3 modelos de resistência do que seria essa narrativa padronizada da história da psicologia, essa narrativa tradicional. Vamos apresentar 3 modelos, mas existem outros, tá? Não precisam acreditar totalmente em mim, não. Existem outros modelos também. E o primeiro que eu quero apresentar é o originado de um historiador americano, mas que trabalhava na Inglaterra, Robert Young. Ele publica na revista History of Science um textinho chamado Scholarship in the History of Behavioral Sciences, onde ele pega os principais textos da história da psicologia americana, e ali naquele caso ele está falando especificamente da história das ciências do comportamento, porque em certo momento os americanos abandonam a ideia de psicologia, porque psico é a alma, e os americanos entendem que a psicologia científica não pode abordar a alma. Olha só, um padrão ontológico. A psicologia não é alma, a psicologia é comportamento. Então, eles não usam mais psicologia, eles usam ciências do comportamento. É uma mudança ontológica. Essa mudança não foi dominante, tá? Ela não colou geral assim também, não. Ele procura, então, investigar a forma como a história da psicologia é contada, e praticamente quem conta essa história são os americanos, então é ali que ele vai em cima, e ele fala que tem muitos problemas. Em primeiro lugar, ele fala que essas histórias elas usam de muito poucas fontes primárias, né? Então, você pega o texto do Boring, o Boring ele leu muito pouco de alguns dos autores que ele menciona ali. Ele pega de onde? Ele pega de histórias da filosofia, ele pega de histórias de outras ciências, ele pega anotações de aula, possivelmente, porque ele comete alguns erros muito grosseiros que talvez não tenha estudado corretamente. Então, essa história da psicologia, essa fase da história da psicologia, ela não se vale de textos originais, ela não se vale de fontes primárias. Então, ninguém ia lá nos arquivos, ninguém ia lá nas fontes, nem na produção, nos vestígios, nos rastros dos acontecimentos relevantes para essa psicologia, para compreender como ela acontecia. E o Robert Young fala, olha, uma história não pode ser assim. E estou vendo aqui que a história de vocês é contada basicamente a partir de segunda mão, a partir de nomes de outros lugares. Uma outra coisa também que ele vai criticar é o foco em grandes nomes, ideias e acontecimentos. Ele fala o seguinte: quem lê a história da psicologia até os anos 60 vai encontrar o quê? Uma lista de pioneiros, uma lista de heróis, uma lista de vilões, e ali uma espécie de uma psicologia que está ali acossada, está perseguida, ela está cercada de crenças erradas, de problemas filosóficos equivocados, e ali ela, com a ajuda desses heróis, ela se liberta disso e emerge como uma grande ciência que se coloca na seara das ciências, uma nova ciência grandiosa e maravilhosa. O nome do texto é Scholarship and the History of Behavioral Science. Basicamente, scholarship seria academicismo, talvez, e a história das ciências do comportamento, a revista History of Science. É um texto longo, é um texto pesado, tá? É um texto um pouco complicado, mas ali ele sintetiza essa primeira fase de críticas e questionamentos à história da psicologia. E aí ele vai falar, então, a psicologia, ela parece que ela não tem uma discussão, ela parece que ela não tem um debate, ela parece que ela não se depara com evidências e se reinventa. Não, parece que ela está sempre lutando, como se fosse no épico, lutando contra os dragões da ignorância que lutam contra a sua emergência. Ele fala, não, uma história não é assim. A vida não é assim. Né? Isso é assim nas epopeias, isso é assim nos grandes poemas épicos. A vida não é assim. E a história conta a história das pessoas, das sociedades, das instituições. Então, ele aponta isso como um erro. Uma outra, eu vou antes de chegar no presente, também eu gostaria de falar que ele também fala o seguinte, que a história da psicologia até esse período ela é muito pedagógica.
Como ela tem pouco análise de fonte primária, então ela não tem aquele acadêmico que vai até um arquivo e levanta os dados, sistematiza as informações e desenvolve uma narrativa, ela é basicamente o quê? A história da psicologia é idêntica ao ensino de história da psicologia. O que gerou, exatamente por conta do sucesso do livro do Edwin Boring, gerou um fenômeno incomum nas outras ciências, que é quase todos os cursos de psicologia no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos e em grande medida na Europa têm disciplinas dedicadas, ou pelo menos parcialmente dedicadas, à história da psicologia. E no caso brasileiro, as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de psicologia obrigam que a história da psicologia seja um assunto. E a saída mais frequente é você ter uma disciplina de história da psicologia ou fundamentos históricos, e tem um monte de nomes, e a Larissa conhece vários, tá? A Larissa leu várias ementas dessas disciplinas, ela vai dar uma palestra só sobre isso. E aí você tem um uso abundante do livro, que, na verdade, é uma imitação do texto do Boring, que é o História da Psicologia Moderna. E ali todos os psicólogos brasileiros, ou grande parte deles, eu diria 90%, 95% deles, aprende a introdução ao assunto psicologia pela perspectiva histórica, aprende que a psicologia surgiu na Alemanha, depois ela vai para os Estados Unidos, e os elementos que compõem a psicologia brasileira acabam sendo invisibilizados, porque o professor ele pega a história da psicologia e fala, ó, mas hoje a psicologia é dessa forma, ela tem esse formatinho aqui, e os alunos aprendem no início uma introdução à psicologia por meio da sua história. Por quê? Porque a história da psicologia se compôs de forma pedagógica logo em seu princípio. Ela era usada como justificativa e como introdução, e esse vestígio, esse resquício que vem lá dos anos 20, até talvez antes, ela chega até nós aqui e ela continua dessa mesma forma. Muito bem. Agora eu vou trazer um outro problema também que o Robert Young traz, que é o presentismo. Ele vai falar assim, a história da psicologia ela é excessivamente presentista. E o que é o presentismo? Que eu estou cercado de colegas da história de várias ciências interessados aqui. O que eu vou ficar ensinando os padres aqui a rezar, né? A confraria, os nossos confrades aqui a fazer as suas rezas. Mas o que seria o presentismo? É o uso excessivo e inadequado de conceitos, valores e perspectivas do presente. Ou seja, basicamente você tomar a psicologia contemporânea como o ápice, como o máximo, e olhar todos os eventos do passado e, a partir desse ápice, julgar esse evento ajudou, esse evento atrapalhou. Essa pessoa ajudou, essa pessoa atrapalhou. E você vai separando, colocando o presente como uma referência, como a Letícia trouxe agora aqui no chat, praticando um dos pecados do presentismo, que é o anacronismo. Efetivamente, tomando um discurso psicológico do passado e falando isso aqui que o Aristóteles falou é isso aqui que nós estamos falando agora da psicologia. Bom, antecipando, tá errado, né? O Aristóteles se visse e fala, o quê? Não tô falando isso não. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Vocês até fazem experimentos, eu não sei nem o que é isso. Porque é totalmente anacrônico, totalmente absurdo você fazer isso. Isso, é claro, vem da tradição que o Butterfield fala da história Whig. Temos aqui o Marcos, que trabalha nisso na dissertação dele, aluno do EICOS, também trabalha sobre isso. Ou então, em outras palavras, como o professor Stocking fala, é pensar, então, o passado pelo bem do presente. Então, usar o passado para justificar ou sustentar pontos do presente da psicologia. E ali, então, você tem uma série de forçações, de imposições de continuidades. Esse aqui um exemplo, Aristóteles é um alvo fácil, muita gente traz Aristóteles, como Aristóteles lá no seu livro sobre a alma, trouxe muitos conceitos que hoje nos parecem psicologia. Muita gente traz isso nos livros. O grande livro do brasileiro, né, o História da Psicologia Moderna, tem um capítulo dedicado às influências filosóficas e um capítulo dedicado às influências fisiológicas da psicologia. E ali ele busca conceitos os mais longínquos, por vezes mais disparatados,
E essa busca desses antecedentes maravilhosos, dessa forma de trabalhar, criou o que o professor Samuelson determinou como um mito de origem, que é você encontrar um grande nome, um grande filósofo, um grande acontecimento e falar, olha, o nosso pai fundador é aquele. No caso do Samuelson, ele aponta como o Alcott, que é um psicólogo social americano, ele diz num livro dele lá, aliás, livro chatíssimo, tá? Se quem quiser, eu passo a referência também. O livro do Alcott é chatérrimo. Ele fala o seguinte, o nosso pai fundador é o Auguste Comte. Então, a psicologia social americana foi, na realidade, fundada por Comte, né, o sociólogo francês, e que é por isso que isso justifica a nossa existência enquanto uma ciência respeitável, porque ela vem de uma tradição respeitável, o positivismo. E aí, é um mito isso. O Comte não estava pensando em nada disso, nem imaginava. E aí o Samuelson ia falar, isso é um mito de origem, isso é um mecanismo comum, você ficar caçando origens, relações onde não existem, por semelhança, por verossimilhança. E ele deu um desmonte no texto, no Samuelson é legal, o texto dele é bem legal. Ele desmonta, ele fala, vocês afirmam tal coisa, aqui na psicologia sul-americana vocês falam tal coisa, o Comte fala o contrário, vocês falam tal coisa, o Comte não aborda essa questão, vocês inventam essa relação que não existe. Então eles começam então a desmontar esses aparatos que usam a história de uma certa maneira, que é o nosso último item da primeira linha, que é o uso estratégico da história, né? Que é você não problematizar os interesses por trás da história, mas sim tomar os acontecimentos ao seu favor. É tomar o que aconteceu no passado como se fosse uma justificativa para o bem ou para o mal, para o positivo ou para o negativo, e falar, olha, o que aconteceu lá sustenta o que está aqui. Então é você pegar da posição de historiador e usar o acontecimento histórico, usar os fatos históricos, usar o desenrolar da história para o seu fim, um fim político, um fim de interesse determinado. O caso do Boring, quando o professor Gelter ele investiga o Boring, ele mostra que quando o Boring, no livro Experimento, A History of Psychology, ele mostra que quando o Boring publica o livro, o que ele queria realmente? Era demonstrar, era forçar que a psicologia experimental tinha a primazia da ciência psicológica. Porque na época do Boring, tinha surgido recentemente as aplicações práticas da psicologia que começaram a fazer mais sucesso, atrair mais interesse do que aquela psicologia laboratorial sisuda, pesada, complicada. E aí o Boring ele escreve o livro para falar, olha, beleza, vocês estão aplicando a psicologia aí, em vários lugares, nas escolas, em um monte de lugar, mas a psicologia respeitável, a psicologia certa é a psicologia experimental. E ele foi tão bem nisso que a gente acredita nisso até hoje. Então, o grande livro que determina a história da psicologia, ele também tem um fundo de uso estratégico. Ele também é uma estratégia de domínio. Ele também é uma estratégia que determina uma tese para fortalecer um posicionamento, um lugar institucional do próprio historiador. Então, a história é um meio de prova para teses ou um meio de justificativa para o presente. Então, valoriza ou inventa relações, heróis, histórias, mitos, etc. As críticas de Jung, eles geram uma nova geração de historiadores, chamada de nova história da psicologia. Nessa nova história da psicologia, nós temos, então, acrescentados mais duas críticas. Uma é a centralidade nos Estados Unidos. Ele fala assim, toda a história da psicologia se passa nos Estados Unidos? Ela sai da Alemanha e depois disso só tem Estados Unidos, não acontece mais nada. Porque tem psicologia na França, tem psicologia na Inglaterra, tem psicologia na Itália, tem psicologia na América Latina inteira. E não se fala disso, a gente nem sabe o que acontece lá, porque os americanos dominaram a história da psicologia. E eles começam a se questionar o que aconteceu nesses outros lugares. E esses lugares não têm relevância nenhuma? A gente vai chegar lá com mais detalhes. E uma outra questão também é trazer as minorias para o debate em história da psicologia. Porque se você for acreditar na história tradicional, a psicologia é uma coisa de homens brancos do início ao fim. Não tem outra história. Não tem outra coisa acontecendo. Só tem homem branco.
mulheres, pessoas negras, não tem nada, só tem homem branco falando, e ela começa a falar. Vamos pensar, então, um lugar da psicologia, mas não só falar a história da mulher na psicologia, mas falar também das especificidades desse lugar da mulher. Falar também das dificuldades específicas desse lugar da mulher. Que, claro, a psicologia, como não está suspensa no ar etéreo de beleza e candura, o que acontece? Ela também é atravessada pelas violências estruturais, pelo racismo estrutural, pelo patriarcado, pelo machismo. As suas estruturas também são atravessadas por todos os problemas sociais que estão em torno da psicologia e para onde a psicologia olha. Então, atrair essas minorias é pensar nesses problemas sociais. Então, é um movimento de olhar para a sociedade em torno da psicologia e falar: olha, nós importamos, nós interferimos. O funcionamento da psicologia, ela também depende do que acontece aqui, fora do laboratório, aqui fora da clínica, aqui fora do instituto de pesquisa, aqui fora da universidade. Nós também temos um papel aí. E você, então, começa a pensar esse outro papel. Aí vem a crítica 2, que é Michel Foucault. E aí eu acho que quem leu o nosso textinho, né, o textinho que eu indiquei hoje, está nesse livrinho aqui, um livrinho muito bom para quem gosta mesmo dessa história da psicologia. Foi organizado por um brasileiro, o nome do livro é História e Filosofia da Psicologia. Um dos melhores textos que eu conheço estão aqui, e o textinho nosso de hoje eu tive que escanear, até peço desculpas pela qualidade, não ficou tão bom, mas eu mesmo escaneei e tive que fazer umas edições, porque no meu tá cheio, se vocês pegarem esse livro, tá cheio de anotações. Tive que dar uma editada ali para vocês conseguirem dar uma olhada, e aí é uma questão que o próprio Smith traz. E que eu tenho colegas aqui que são especialistas em Foucault, aqui, a Irene conhece bastante, temos aqui o Marcos, está aqui o Marcos ainda? Eu vi ele entrando, não vi se ele está aqui ainda, também conhece muito, o Gunther conhece muito, então eu vou me demorar muito para não passar vergonha perante os meus colegas especialistas no assunto. Mas, rapidamente, o que o Foucault denuncia? Ele fala o seguinte, não se pode naturalizar os saberes psicológicos, não se pode naturalizar os fenômenos e as explicações produzidas pelos saberes psicológicos, porque essa naturalização ela tem um efeito político, e aí é a união do saber-poder, ela tem um efeito político que produz exclusão, que produz violência, que produz morte, que produz controle, que coloca a psicologia em um papel, um lugar político e social de exclusão. E a justificativa é a sua naturalização. É falar o que é normal e anormal. É falar o que é patológico e o que não é patológico. É determinar quais processos se colocarão sobre o sujeito para adequá-lo a uma norma estabelecida por um poder que deseja controlá-lo. Então é dali que vem a naturalização, se pensar nesses termos, a gente pode ir um pouco mais violento, e também Vilma, que está presente, conhece também muito bem essa história. Você pode usar a eletroconvulsoterapia, ou popularmente a terapia de eletrochoque, que é colocar 2 eletrodos na cabeça da pessoa e dar uma descarga elétrica. E fala, não, daqui do nosso ponto de vista do saber psi, isso é bom para a pessoa. É assim que faz com essa pessoa. Aí temos a insulinoterapia, que é injetar insulina na pessoa até a pessoa ter um colapso bioquímico. Aí quando ela se recupera, ela está mais mansa, é óbvio, né? Ela passou por uma brutal violência bioquímica cerebral. E quando você naturaliza o saber psi, você justifica essa prática. Por quê? Porque quando você naturaliza o poder daquele que fala em nome do psi, ele é determinante, ele é final, porque ele conhece a natureza do sujeito. Então, a intervenção que ele propõe é a única intervenção possível. Então, quando você desnaturaliza, você historiciza o conhecimento psicológico, você o recoloca e permite que os atores em torno dessa produção também se pronunciem e falem, não, eu não aceito. Eu não aceito a internação forçada. Eu me recuso. Eu tenho um direito enquanto indivíduo. Foucault traz essa questão para nós aqui.
Outra coisa também que o Foucault traz é a inserção da história política na história da ciência, e em específico na história da psicologia. Para falar, a psicologia, quando ela produz uma técnica de investigação psicológica, ela está muito mais do que produzindo uma ciência. Ela também está reproduzindo poderes e saberes que são anteriores a ela mesma. Que é você pensar que a forma correta de fazer um experimento psicológico não é aquela desenvolvida na Irlanda, é aquela criada nos Estados Unidos. E que todas as outras são falsas, ou que são parciais, ou que só têm uma validade local e circunscrita a um contexto específico. Por quê? Porque o poder político, e no nosso caso, o poder político americano é disparado mais forte, é o poder político que determina o certo e o errado, o que pode e o que não pode, o que é correto e o que é incorreto, desde o ponto de vista ontológico, dos objetos da psicologia, até os seus processos de produção de saber, que é o epistemológico, e sua aplicação social. Então, Foucault convida o sujeito a olhar para a história política como parte da composição do saber psíquico. E então isso dissolve o objeto de qual é o estudo da história da psicologia. A história da psicologia também é uma história política, também é uma história da ética, também é uma história da sociedade, dos poderes que se constituem e da resistência a esses poderes. E ali, né, garanto que não vou tentar não entediá-los tanto, mas ali a gente então continuando com o Foucault, e aí eu acho que é mais uma questão que o Smith trabalha no textinho, logo na segunda sessão, se não me engano, ele trabalha isso, que é você pensar então uma restauração do presentismo. Lá com o nosso amigo Jung, ele fala: olha, vocês são muito presentistas, vocês têm que parar com isso, vocês estão exagerando. Só que o presentismo ele é inescapável. Por quê? O historiador ele vive no presente, ele não tem saída. Eu não consigo me transportar para os anos 20 e conversar com o Piaget com 19 anos. Eu não vou conseguir fazer isso. Não existe tal opção. Então, eu preciso saber, então, qual é o lugar do presente. E a discussão do presentismo, então, ela é recuperada, e eu vou falar um pouquinho mais dela também mais adiante, que é pensar o seguinte. Até tem um textinho aqui. É um presente, pensar então um presente que descreve as práticas que constituem os objetos atuais sobre os quais são feitas afirmações de verdade. Então, é olhar para a prática atual da psicologia. Falar quais verdades, quais afirmações, quais poderes se justificam sobre os indivíduos psicologizados e olhar para a história de como esses poderes se constituíram, observando as exclusões que se produziram ao longo disso, as invisibilizações que se produziram ao longo desse processo. E então pensar uma história que parte do presente, mas que não olha para o passado como justificativa para o presente, mas sim como um processo de constituição do objeto psicológico atual. Para o quê? Permitir aos historiadores e aos psicólogos em geral uma tomada de posicionamento mais à distância para a compreensão do seu próprio lugar enquanto profissional. Então você restaura o presente, porque o presente e o passado, eles se produzem ao mesmo tempo. E você então olha para esse passado na perspectiva de pensar como esse regime de verdade se constituiu e o que ele produziu. E assim a gente consegue pensar criticamente em, se ele produziu isso, o que ele pode vir a produzir. E isso, então, é uma recolocação da própria história da psicologia, né? Trazendo, então, estendendo um pouquinho mais do presentismo, né, na reflexão da história das ciências no geral. Então, pensar que, eu estou pensando agora com um historiador chamado Hull, americano, você pensar, então, que não só, então, tomar os objetos presentes para pensar a história e a sua produção de verdade e poder, mas também ler os significados do presente. Ler os significados da história só é possível a partir dos critérios do presente. Os objetos de investigação histórica só podem ser constituídos a partir de problemas formulados no presente. Então, o olhar para vamos pensar, o microscópio que olha para o passado, ele foi construído no presente. Então, ele só é capaz de produzir narrativas, ele só é capaz de
produzir elementos dessa história a partir dos conhecimentos que o presente já solidificou. Então, o nosso óculos que permite ler a produção do passado só possível de uma forma, a partir do que a gente tem agora. Então, é muito importante compreender o lugar político e histórico, o lugar social do historiador nessa produção, porque é nele que vai permitir o seguinte: os instrumentos que eu uso para olhar esse passado, eles são daqui. E o meu interesse em olhar para o passado não é só a descrição pura, mas está atravessado por certas questões, por certas vicissitudes que organizam a maneira como a própria história contemporânea funciona. E é claro, gente, há necessidade de uma interlocução com o presente, porque a história será lida por alguém. Então, quando eu penso em Piaget, ou quando eu penso em Freud, ou quando eu penso em algum aspecto do passado da psicologia, é necessário torná-lo inteligível para que alguém leia e possa discutir sobre. E isso vai ter que acontecer a partir de comparações de elementos com o próprio presente. Então, o presente ele passa a ter lugar. E aumentando, então, essa discussão e ampliando, e é uma coisa também que o próprio Roger Smith traz, é pensar na possibilidade, então, de uma história não presentista, mas uma história centrada no presente. E em que medida isso vai acontecer? Né? Isso surge com o Fernando Rodel, né, o historiador francês, né, da segunda geração dos análises, que ele divide, né, a história em 3 tipos: a história longa, a história intermediária e a história imediata. A história longa seria aquela história, no caso, o Mediterrâneo, né, no reinado de Filipe II, que é o grande livro do Brodel, é uma história extremamente longa, que atravessa séculos. E quando você pensa o Mediterrâneo como um personagem de uma história, as disputas políticas ao longo dessa história, elas ficam pequenas. E elas vão variando bastante. Então, você consegue ter uma visão histórica, meio geográfica, gigante, de uma distância muito grande. É como o astronauta olhando para a Terra, ele vê a geografia da Terra, mas as brigas e discussões dentro do departamento, elas não são visíveis. Elas são, daquele ponto de vista, irrelevantes. No caso da história imediata, ela é uma história que atravessa o presente do historiador, que está presente na época do historiador. Então, é uma forma de você pensar que a história também está acontecendo agora. Então, ela é fonte dos objetos, ela é fonte das práticas, ela é fonte dos objetivos, e ela é a partir dela que se pensa quais são os lugares de afirmação da verdade. Então, a história ela se materializa como prática do presente, e falar dessa história é também falar do presente. Então a gente olha para o presente, imaginando então como tomar os atores atuais da psicologia para, por meio da história, compreender as relações de poder, as exclusões e opressões, as afetações da psicologia na estrutura social e pensar o retorno dela, de como os efeitos da psicologia, ao transformarem a sociedade, geraram demandas sociais. Então, misturando os elementos da história da psicologia em si com os lugares onde ela é praticada e onde ela atua. E é muito importante porque no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nós somos uma sociedade altamente psicologizada. A psicologia circula como discurso o tempo inteiro. Ontem mesmo, a minha vizinha veio me perguntar de um perfil que ela segue no Instagram, de um cara falando de psicologia lá. Eu falei, põe pra eu ouvir. Ela só falou besteira. Uma tragédia. Mas você vê que há uma expectativa em relação ao lugar da psicologia. Há uma expectativa em relação à atuação da psicologia. E essa transformação, essa expectativa, esse comportamento, essa crença sobre a psicologia, ela transforma a própria psicologia, que começa a gerar demandas, começa a gerar produtos, pensando em uma resposta a essas demandas. Muito bem, gente, vamos continuar? Temos então agora a história crítica 3. Só temos 8 slides, tá, gente? Então não vai demorar muito mais, não. O que é a história crítica 3? É o campo CTS, que é o campo de onde eu venho, onde o Arthur está, é uma das linhas do próprio programa, né, de saber tecnologia e sociedade, que é uma das linhas críticas. Ela parte de uma constatação
da pluralidade do campo psicológico. E o que vem a ser essa pluralidade? A psicologia, essa grande psicologia que eu tenho falado, ela na realidade é uma composição de muitos projetos, teses, práticas e dispositivos completamente diferentes e que nenhuma predomina sobre as outras, ou o que o Thomas Kuhn fala, ela é pré-paradigmática. Nenhuma perspectiva ou projeto psicológico domina os outros, como acontece em muitas outras ciências, onde essas disputas sobre o objeto já acabaram há muito tempo. Na psicologia isso não aconteceu. Então, nenhuma se destaca ou se coloca em nenhum nível, nem mesmo do ponto de vista da eficácia. Você pode procurar qualquer psicólogo para um tratamento, uma terapia, qualquer um. Seja ele da linha psicanalítica, seja ele da linha da TCC, seja ele da linha que ele quiser ser, que ele for, que ele aderir, a eficácia ela não difere significativamente. Essa relação não funciona dessa maneira. Então a psicologia ela não tem nenhuma das vezes ela tem uma primazia, então ela existe como uma pluralidade, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Então, mesmo teses ontológicas e epistemológicas radicalmente diferentes, eu acho que a diferença mais visível é a diferença entre a psicanálise e o behaviorismo, onde a psicanálise tem por objeto o inconsciente e o behaviorismo nega a existência desse inconsciente e toma o comportamento como objeto, ou seja, são teses absolutamente opostas, elas convivem sob o mesmo guarda-chuva, sob a mesma estrutura da psicologia. E isso acaba gerando um problema, porque por vezes a psicologia carece de reconhecimento de outras ciências. Ou às vezes outras ciências só reconhecem alguns aspectos ou algumas partes dessa prática psicológica. O fenômeno mais comum agora são alguns médicos exigindo que seus pacientes façam terapia com terapeutas cognitivo-comportamentais. Uma coisa que os psicólogos têm rejeitado em absoluto. Bom, mas eu acho que o que tem de mais relevante para o campo CTS é pensar o seguinte, né? Quando vamos olhar para a sociedade para pensar o que é o objeto da história da psicologia, e vamos trazer a sociedade para a narrativa, gera-se um problema sobre o que é essa sociedade. E gera-se um novo problema. Se a psicologia não é a psicologia que está nos livros oficiais, se ela está além disso, o que ela é? E a tese CTS, são várias teses, mas a tese CTS, ela dá sustentação a uma forma de olhar esse objeto. Da mesma forma que o estruturalismo do Durkheim sustenta a noção de estrutura social usada pela escola dos análises, que vem de uma constatação sociológica, que vem de uma ciência sociológica. O campo CTS ele vai falar o seguinte, olha, a psicologia é isto aqui. Então é sobre isto que a sua história conta. É essa a história que você pode contar. E eu estou pegando só um dos aspectos, tá, gente? Tem vários campos CTS. Eu estou aqui trazendo o Bruno Latour e uma pessoa que você deve ter ouvido falar, que é o Arthur Arruda Leal Ferreira. Estou pegando ele do largadaço agora. Estou praticamente plagiando ele. Praticamente só isso. Que é o seguinte, ele vai falar que a psicologia ela é uma máquina de múltiplas capturas, inspirado na circulação dos sistemas circulatórios do Latour, no texto do Latour. Vai falar que ela envolve uma mobilização do mundo, que é você usar ferramentas psicológicas para capturar, ou como eu gosto de falar, para reificar o psi, para converter o fenômeno psicológico em uma coisa, em uma inscrição, em um laudo, em um papel, em um gráfico, em alguma coisa. Mobilizar o psi e convertê-lo em uma linguagem que os cientistas possam compreender. Nós, cientistas da psicologia, tá? Só de fora acho que não vai entender muito, não. Outra coisa que tem que acontecer é uma autonomização. Você precisa ter, então, ter um grupo de pessoas que possam debater essas mobilizações múltiplas. Então, você vai ter testes psicológicos e um corpo especializado em testes psicológicos que possam debater o seu funcionamento. Você vai ter uma análise freudiana e um corpo de psicanalistas capazes de debater a maneira como a psicanálise interpreta o sujeito. Isso vai ter que acontecer. Só que isso é pouco, porque nós, cientistas, também temos que comer, beber, apesar da crença popular, nós não vivemos, né, para fora da sociedade. A gente mora, né, precisa pagar, precisa viajar, a gente precisa ter algum lugar. Então é necessário fazer o quê? Alianças. Então a psicologia, ela mobiliza o mundo,
tem um corpo de profissionais aptos a discutir os assuntos que mobiliza, que reifica, e faz alianças com as instituições, com as escolas, com as igrejas, com os hospitais, com as instituições de ensino, com os quartéis, com toda a sorte de mobilização, toda a sorte de aliança que permite a criação de uma demanda e a resposta a essa demanda nesse diálogo complexo. Eu acho que a faceta mais visível ainda é a clínica, que eu acho que é ainda mais forte na psicologia, mas o garanto a vocês que tem várias outras. Isso só funciona porque existe a fé pública, né, de uma sociedade psicologizada e que aceita a psicologia como uma perspectiva que possa dizer para ela sobre ela própria, no qual eu concordo. A psicologia fala sobre o sujeito realmente, e especificamente fala do sujeito que está ao seu redor. Ela realmente fala sobre ele e realmente produz saber sobre ele. E aí, claro, você tem múltiplas alianças, chamadas vínculos e nós, com temas, com formatos científicos, com metodologias científicas, alianças com outras ciências ou com outras perspectivas de ciência que permitem a sustentação científica da psicologia. Então, a psicologia seria isso. Seria um sistema circulatório de capturas, de mobilizações, de interpretações, de debates e de aplicações. Também há um interesse no social e também nos laboratórios para a composição da ciência, porque é preconizado pela literatura rede que você siga a história por onde ela te leve. O caso da psicologia vai ser assim. Vamos pensar no Lourenço Filho, que é um grande psicólogo brasileiro, um dos que trouxeram ali a psicologia educacional para o Brasil. Para onde o Lourenço Filho vai? Eu vou dizer para onde ele vai. Ele traduz textos franceses e suíços, ele traduz vários. Ele vive metido com políticos e com instituições. Vive, ele está em um monte. E onde ele chega, ele publica um livro, conversa com um político, obtém um cargo ou indica alguém para algum cargo. Então, para onde o Lourenço Filho nos leva? Para a política. Para onde o Lourenço Filho nos leva? Para as editoras. Para quem paga edições. Para os editores de livros. O Lourenço Filho conversava com o Eduardo Claparede, que é um psicólogo suíço. Ele nos leva para onde? O Lourenço Filho nos leva para a Suíça. Temos que ir lá para a Suíça para ver o que aconteceu lá. Por que ficou daquele jeito. Também nos leva... Temos que seguir os atores para onde quer que ele nos leve. Só que no caso da psicologia, no caso do ponto de vista do campo CTS para a psicologia, ele nos leva para além de campos políticos, mas também para campos sociais distintos. Vai falar o seguinte: os espíritas que faziam experimentos psicológicos de uma certa forma também pertencem a esse universo psicológico. Também temos que segui-los para onde ele quer que eles vão. Os clérigos, eles também faziam psicologia. Os coaches, eles também falam de psicologia. E o que o coach fala também aparece na clínica psicológica. Então nós temos que seguir essa gente também. Os professores produzem um saber sobre o normal e o anormal sobre a criança. E que interfere no funcionamento da criança. E que tem um papel no desempenho da psicologia. Então vamos seguir os professores também. Vamos seguir também as crianças que são alvo desse discurso. Por onde elas nos levam? Que resistências apresentam os instrumentos? Que interpretações elas escapam? Que interpretações elas obedecem? Por que obedecem? Vamos seguir as crianças também. Da mesma forma, vamos seguir também os pacientes. E vamos também seguir todos os não humanos. Eu vou olhar para a ferramenta da psicologia, para um teste, e pensar de onde isso veio. Por que essa pergunta é assim e não assado? E eu vou dar um exemplo claro, um exemplo muito bom. O teste de inteligência, todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo gosta desse assunto. Sempre que eu falo, as pessoas estão cheias de dúvidas. Um dos mais famosos é o VISC, Visual Intelligence Scale for Children. É um dos mais famosos, acho que na versão 6, né, Irene? Acho que é a 6 que está agora. Vocês imaginem, é a 6ª versão. Desde quando eu comecei a fazer a rodada, estava na 4, está na 6. E lá tem uma pergunta, não sei se no 6 tem, mas o 4 tem. Você apresenta para a criança uma imagem, é um sapato, e tem uma setinha na borda do sapato, assim. E a pergunta é um teste, tá? A pergunta é: o que é isso? Quando eu vi isso, eu tinha uns 18 anos. Eu tô com 37, então já tem uns anos já. O que é isso?
Eu falei, cara, eu não sei. E essa pergunta é para as crianças de 5 anos. Eu falei, caramba, acho que eu fiz, não era nem na época, mas eu passei no vestibular, mas não devia ter passado, né? Qual era a resposta certa? Ilhós. Tava faltando o Ilhós. Eu falei, que diabo é Ilhós? Ilhós é um buraco por onde passa o cadarço. É isso. Se a criança sabe, ela pontua no teste. Se ela não pontua. Como que isso foi parar aí? Será que também isso não é parte da psicologia? Acho que é. Isso é um exemplo. Um exemplo mais poderoso ainda são os famosos testes transculturais, testes psicológicos transculturais, para você avaliar a inteligência em qualquer cultura. Se desenvolveu essa ideia, imaginem só, culturas onde a noção de inteligência não existe, eles queriam avaliar a inteligência das crianças. É uma insistência forte. E no desenho, era basicamente o seguinte, o teste, tem um desenho e falta um pedaço do desenho. A criança tem que identificar qual pedaço falta. E se você olhar o desenho, eu não podia ter trazido aqui não, se você olhar o desenho, você vai ver que falta a orelha do desenho. E a criança responde o quê? Peito. A criança respondeu peito. Ela tem razão. Mas não é isso que o teste fala. E agora? O que a gente vai fazer com ele? Então, observem que a composição desses instrumentos, a própria metodologia da psicologia, ela também é eivada desses problemas. E esses não humanos que estão na psicologia, eles nos levam a nos comportar de certa forma e a olhar de certa forma para os fenômenos que nós estamos reificando. E isso também é parte da história da psicologia. Então vai muito além do problema teórico que existe na ideia de teste psicológico, mas sim na própria ideia de teste, ou na própria ideia de inteligência. E agora vamos para o limite máximo, a própria ideia de psicológico. Né? Um outro lado da história da psicologia do campo CTS é o Kurt Danziger. Danziger ele é um historiador alemão da psicologia, mas mora nos Estados Unidos desde sempre, então basicamente ele é um americano. Ele propõe dois conceitos. Ele é um homem que vem do programa Forte, também da escola de Edimburgo, é uma outra faceta da teoria Torrede, do campo CTS. Ele propõe dois conceitos que eu acho muito interessantes. Está aí na nossa telinha para vocês. É o conceito de indigenização e o conceito de história policêntrica. São duas propostas se você pensar uma história da psicologia a partir de uma nova perspectiva, que vai incorporar o que eu falei antes, que é pensar o seguinte: vamos aceitar, gente, de uma vez por todas, que o saber psicológico ele é local e que a psicologia do americano fala mais do americano do que de qualquer outra coisa? Vamos aceitar que a psicologia, quando ela é importada, ela chega aqui e, usando agora o que os meus alunos falam, e dá ruim? Ela não funciona como ela deveria funcionar? Vamos pensar que há elementos da psicologia produzidos em outros países que, quando é exportada para outros lugares, elas simplesmente não fazem o menor sentido. Elas nem são aplicáveis, nem se pode adaptá-las. Eu vou dar alguns exemplos. A psicologia alemã, ela tem uma psicologia holística que é tão específica do contexto alemão que os próprios alemães a consideram não exportável. Um outro exemplo é o behaviorismo, que lá nos anos 20, quando ele nasce, ele era considerado um fenômeno que só podia ser levado a sério nos Estados Unidos. Ele só realmente ganhou dimensão muito depois. Até uma aula que eu tenho lá no meu canal, tem o canal História da Psicologia TV, eu convido todo mundo a acessar o canal. Tem uma aula sobre a história do behaviorismo no Brasil, de como ele conseguiu ser importado para o Brasil e o que foi necessário para torná-lo viável no nosso país. Porque no começo, o behaviorismo só servia para os americanos. Ou então, a psicologia de testagem britânica, que criou a psicologia diferencial baseada em Francis Galton, né? Que vai falar assim, que vai pensar a maior parte dos testes psicológicos. Ou temos aqui vários outros exemplos que eu posso ir trazendo para vocês. Ou então, um muito conhecido também, que é o problema da psicologia social americana, que quando chegou na França, os franceses falavam, não, isso aqui só americano para acreditar nisso. E desenvolveram uma psicologia social completamente diferente. E a mesma coisa aconteceu no Brasil. Na América Latina, temos a psicologia social de Martin Baró, que é completamente outra. Acho que a psicologia social, inclusive, deve ser um caso, um case, né, como diz agora, um case de estudo, porque
os americanos produzem abundantemente, parece que só serve para eles. E também tem, ele vai falar o seguinte, o Danziger, esse processo de importação, é claro que tem coisas que nem chegam, nem colam. Tem coisas que colam um pouco, tem coisas que colam bastante. Então ele propõe a pensar quais são os elementos, como que a gente poderia então estudar esses elementos que na dinâmica das trocas entre os saberes, entre os diferentes projetos psicológicos nacionais, que tipo de coisa foi necessário para que aquilo colasse, entre aspas, e aquilo outro não colasse? Que tipo de adaptação foi necessária? Que tipo de entrada foi feita? Que jogo, que negócio se jogou para que essa troca pudesse acontecer? E o exemplo máximo dele é a psicologia americana, que ele diz que ela é altamente indigenizada, porque na psicologia wundtiana original, o que ela era? O que era o laboratório de Wundt? Eram problemas epistemológicos oriundos do neocantismo, olha só que específico, que eles estavam tentando testar experimentalmente lá no laboratório. Quando vai para os Estados Unidos, o que isso vira? Os americanos transformam isso em uma psicologia aplicada, e um pouco depois eles, em cima disso, inventam a psicologia behaviorista. Ou seja, eles importam e transformam tão radicalmente que abandonam todas as preocupações originais e, eventualmente, abandonam a psicologia em si, porque criaram a sua própria psicologia. E começa, então, a gente a se pensar o que é esse processo de indigenização. E aí o que eu gosto de falar, que é o processo de canibalização, que é inspirado no Oswald de Andrade, que é o manifesto antropofágico. O modo de falar, a gente pega o europeu, fatia, frita e come. E os ossos a gente joga fora, ou a gente faz uma escultura, sei lá. Vamos fazer igual lá os tupinambás fizeram com o bispo Sardinha, que é o nome profético mais impressionante, porque ele foi morto, fatiado, cozido e alimentado. E o nome do cara era Sardinha. É uma profecia, basicamente, né? Vamos fazer isso com os europeus, e a gente faz isso, porque a todo momento a gente se encontra com questões da psicologia que fala, não, isso não pertence a nós, isso nos é muito estranho, ou para que isso funcione aqui, teremos que fazer muitas adaptações. Que adaptações? O que tem nesse entre a chegada e a recepção? Isso é muito importante se pensar. Isso a gente chama de higienização. Isso permitirá a criação, e é o segundo item ali do Danziger, que são as histórias policêntricas. Que é o seguinte, a história tradicional, eu já falei sobre ela, fala que a psicologia nasceu na Alemanha, vai para os Estados Unidos e dali ela se espalha pelo mundo. Eu já contei isso aqui, não vou falar de novo não, podem ficar tranquilos. Ele fala, isso gerou uma dinâmica centro-periferia, onde a psicologia americana é o centro, ou a psicologia europeia é um centro menos importante, e o resto, ou seja, e o resto são periferias. O centro produz uma verdade universal sobre o sujeito, e a periferia somos nós, tá? Somos aqui as aplicações locais, e as dificuldades se devem apenas a questões sociais. O universal está nos Estados Unidos, está na Europa, e o local é só uma circunstância suspeita, uma má aplicação, uma adaptação meio capenga que a gente precisa fazer. E ele fala o seguinte, vamos parar de pensar nisso. Primeiro, vamos começar a pensar em outros centros, policentros. E você pensar que na França se produziu uma psicologia baseada em Charcot, baseada na psicopatologia. Na Inglaterra você pensou a psicologia diferencial. Na Ásia você tem a psicologia, tem a clássica dificuldade da psicanálise. Na Índia, onde os terapeutas identificam homens que não desejam ter pênis, então a inveja do pênis não faz o menor sentido. Alguns até entendem que na cultura indiana isso é ofensivo. Você também tem as psicologias da América Latina, que tem outros formatos, que podem emergir de outras formas. Você pensar, então, o seguinte, ao invés de você pensar em um centro e suas aplicações, uma verdade, suas aplicações, a dinâmica das trocas e interlocuções que permitiu o surgimento dessas diferenças e compreender a natureza dessas diferenças. E você pensar nisso é pensar em questões culturais locais, é pensar nas crenças gerais, é pensar em modelos de investigação, nas formas como aconteceram as trocas entre esses centros. E se você pensar dessa maneira, é o ponto de vista do Dr. Danziger.
você tem uma função para a história da psicologia, que é olhar para essas adaptações e falar o que essas adaptações revelam não só sobre nós, mas sobre a própria psicologia, sobre o próprio projeto psicológico. E aí, então, a história da psicologia ela tem um novo lugar, que é além do anedótico, que é além do estratégico, que é além da justificação, mas também uma função de produção de uma nova perspectiva psicológica. Bom, tá acabando, gente. Até agora eu falei basicamente da grande psicologia e a sua identificação com a psicologia com P minúsculo, a psicologia como assunto. Quando os próprios historiadores da ciência reconhecem, historiadores da ciência psicológica reconhecem que eles não podem falar da ciência psicológica sem falar do seu entorno. Então, o que é esse entorno? É o que eu já falei, é a psicologia como assunto, como uma discussão. Ela vai aparecer em algumas formas. Uma dessas formas é a pré-história da psicologia, que é você pegar um tópico cultural ou social ou de alguma outra natureza que fale sobre a interioridade do homem e que a psicologia contemporânea identifica como semelhante a algum tema psicológico. Olha o caminho. Um elemento de um discurso sobre o sujeito que existe fora da psicologia, mas que a psicologia contemporânea identifica como semelhante a um tema que ela própria aborda, ou seja, eu, psicólogo, acho que aquilo parece psicologia, basicamente é isso. E o lugar dessas similitudes na composição da psicologia, tanto antes do seu surgimento, como enquanto sua produção, como uma pré-colocação psicológica. Quando a gente vai para os manuais de psicologia, isso se torna um problema. Porque, como eu falei agora, o Allport vê no Comte o pai da psicologia social americana. O professor Roger Smith ele propõe o seguinte: a gente pode olhar para esses outros saberes sobre o sujeito, que são anteriores à psicologia, ou que são até contemporâneos à psicologia, como parte da história da psicologia, mas vamos destinar um lugar para eles nessa história apenas na medida em que se for possível demonstrar a continuidade entre o saber histórico e o saber psicológico. É falar, olha, realmente, o William Wundt, ele usava o Kant. O Kant tem 200 anos antes do Wundt, mas eles estão relacionados. O Wundt abertamente usa o Kant. O Kant está ali. A mesma coisa eu vou falar do Piaget. O Piaget usa, obviamente, Ai, meu Deus, esqueci o nome do cara. Do Bergson. Ele usa o Bergson. O Piaget ele formula problemas lógicos a partir da lógica aristotélica. Então, sim, o Aristóteles ele é um antecedente do Piaget. Mas não porque ele é um antecedente, o pai da psicologia genética. Mas por quê? Não, ele é um antecedente porque ele se vincula diretamente a uma relação de continuidade com esse saber. Não pode haver relação de continuidade, essa é a tese do Smith, eu vou apresentar outra tese, tá, gente? Não precisa concordar com essa agora, não. Quando não há uma relação de continuidade, há uma suposição de continuidade por mera semelhança. É o que o professor Radcliffe chama de atalho analógico. É por analogia. Por analogia, eu vejo uma relação aqui, eu afirmo que existe. Não, vamos falar que existe só quando houver demonstração de continuidade. É uma saída para você abordar tanto o problema psicológico como disciplina, quanto por assunto. Uma outra versão dessa psicologia como assunto são os saberes psicológicos, que é o quê? Você pensar que existem saberes, ideias e práticas psicológicas antes da vigência da psicologia científica, e um nome brasileiro muito forte nisso é o da professora Marina Massimi, da USP de Ribeirão Preto, que aborda as ideias, os saberes e as práticas psicológicas do Brasil colônia. E ela encontra isso onde? Nas práticas dos padres. Eles têm ali todo um sistema de análise de autoanálise, todo um sistema de compreensão do próprio sujeito, partindo principalmente de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, uma classificação das personalidades, uma análise dessas personalidades, e eles tomavam decisões políticas nas ordens monásticas a partir dessas compreensões. E a professora Marina Massimi inclui esses saberes tanto na história das ideias, quanto na história dos saberes psicológicos. Você vai ter a história das ideias como um campo histórico,
e a história do saber no campo histórico. Ela vai falar, bom, nas histórias das ideias, nós temos a história da psicologia, a história das ideias psicológicas, que é um modelo. Um outro modelo, nem sei dizer se é um modelo, mas uma abordagem que foi desenvolvida no HCTE, por orientando do professor Arthur, aí no HCTE, aqui no HCTE, que é o do Hugo Rosa, que tomou a palavra psicologia como analisador. Então ele vai falar o seguinte, quem falou que fez psicologia no período do Brasil República, se falou que é psicologia, ele vai analisar como parte da história da psicologia. Então ele fez uma história da palavra, do uso da noção psicologia em qualquer formato que aparecesse socialmente e tentou demonstrar o funcionamento dessas histórias. É uma tese que está ali disponível no site do próprio HCTE. Eu fui suplente da banca, mas eu li com imenso prazer. É uma tese muito interessante e que aumenta ainda mais a quantidade de atores, porque os atores, tanto científicos quanto não científicos, gente, profetas, visionários, um sujeito que fez a psicologia do brasileiro, baseado na cabeça dele, todo tipo de coisa aparece ali. E ele fala, bom, falou que é psicologia, então quem fala o que é o que não é o próprio sujeito, então vamos seguir qualquer ator que fala, eu faço psicologia. É uma abordagem, uma forma de você ver. O professor Roger Smith, em conluio aí com outros autores, ele questiona essa abordagem, porque ele vai trazer uma outra perspectiva, a perspectiva da reflexividade. Ele vai falar o seguinte, a psicologia é humanos, são os seres humanos, falando de si mesmos. Só que isso acontece para tudo que é lado. O perfil do Instagram que eu vi aqui ontem à tarde, era uma pessoa falando do próprio sujeito, do que é o psi. Era uma dica sobre como saber se ele está realmente interessado em você. Não era um bom conselho, mas era um conselho psicológico, porque implica em uma análise do sujeito, uma autoavaliação e a aplicação de uma prática que rejeita ou aceita o candidato ali a um amor romântico que o sujeito ali poderia estar envolvido. Se vocês abrirem agora o Instagram de vocês vão ver um monte disso. Vocês vão ver toda a sorte disso. E não só. Os índios brasileiros, antes da chegada dos portugueses, também já tinham. E quando chegaram os portugueses, eles continuaram por os saberes sobre si. O professor Stubb, ele tem um livro dedicado a isso. E você vai lá na Ásia, tem a mesma coisa. Os aborígenes da Austrália também têm esse discurso sobre o sujeito. Praticamente todo o discurso religioso é um discurso sobre o sujeito. Então há uma variedade cultural global de discurso sobre si. Então ele vai falar o seguinte, gente, por que nós vamos chamar isso de psicologia? Você dá um nome disso de psicologia? Porque quando a gente fala que é psicologia, a gente está vinculando esse saber e a gente está submetendo esse saber à psicologia europeia, que a esse discurso sobre si chamou psicologia. A gente não precisa chamar de psicologia, deixa esses saberes sobre o sujeito nomearem a si mesmos. Vamos respeitar as suas ontologias e epistemologias. Nós não precisamos incorporá-los a esse saber psicológico, científico, europeu tradicional. Deixe esses saberes circularem nos seus próprios termos, nos seus próprios formatos. Porque se nós tomarmos qualquer discurso sobre si como parte da história da psicologia, praticamente todos os discursos de todas as ciências humanas são parte da história da psicologia. A história da antropologia, a história da psicologia, a história da economia, a história da psicologia, a história da discussão do personalidade fleumática para Santo Agostinho é a história da psicologia. E tudo se torna, tudo que não é sobre uma coisa é sobre a história da psicologia. Então a psicologia fica gigantesca. Então ele propõe o seguinte, vamos tratar de história da psicologia apenas essa psicologia tradicional, essa psicologia, a psicologia, e os saberes psicológicos que o tangencia, que está ao seu redor, e deixar que esses outros saberes, que também nos parecem psicológicos, nomearem a si mesmos, colocarem-se conforme si mesmos, colocarem-se como eles próprios acham que deveriam, ao invés de falar, não, isso também é psicologia, vem aqui comigo, que você é parte de mim. Porque não é. Não é. Eu até acho que isso é um ato de colonização. E até um pouco condescendente. O cara falando lá, o
Tupinambá falando lá sobre o que é o ser humano, e falar, não, isso é psicologia, você precisa ler Freud. Eu acho até condescendência isso. Então ele vai falar, vamos chamar então de história da psicologia só a grande psicologia e os saberes ao redor. É uma proposta, a gente pode discutir isso, a gente tem um tempinho ainda. Agora no nosso último slide, que é o limite do debate sobre a história da psicologia, e eu estou chamando de limite o professor Graham Richards, que eu estou retomando, é aquele que fez a divisão entre a psicologia com P maiúsculo, que é essa psicologia institucional, e a psicologia com P minúsculo, que é a psicologia como saber psicológico, como discurso sobre o sujeito. Ele vai falar o seguinte, olha, observando as relações entre os centros, as maneiras como a psicologia se compõe, ela é basicamente, ela é fundada na psicologia como assunto. A psicologia como instituição, a psicologia como disciplina, ela é a psicologia também como um assunto. Isso apagaria a diferença entre internalismo e externalismo por conta da própria reflexividade. Em outras palavras, a psicologia científica, ela surge da prática social. E eu tenho aqui alguns exemplos, como o teste de Rorschach, o famoso teste das manchas, já viram falar? É famoso, em muito lugar, mostra uma mancha toda esquisita, a pessoa fala, tô vendo um morcego aqui. É aquele teste lá. De onde ele vem? De uma prática social. Era um jogo alemão, um jogo suíço. Você pinga uma gota de tinta no papel. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, gente. Acessem lá no meu canal. Tem um vídeo explicando isso. Tem uma gota de papel, uma gota de tinta no papel, fecha o papel, abre, e a criança tinha que fazer um poema, um desenho, alguma coisa em cima da mancha que formasse. Essa prática social foi capturada e transformada em um teste, por meio de um processo que fazia sentido lá para o pessoal da Suíça e que nós importamos para cá e que fizemos as nossas adaptações e jogamos nosso jogo aqui e ele virou uma coisa para nós também. A mesma coisa do Binet. Vários dos testes de inteligência do Binet são jogos infantis. São trocadilhos, são brincadeiras. Ou são coisas que se aprendia na escola. E ele transformou isso em um teste. A psicologia, ela vem de práticas sociais. E aí, em um ponto mais extremo, a ciência é uma prática social local globalizada. É o local transformado em universal. Uma discussão que o HCTF faz muito. Então, se você pensar que a ideia de fatos, a ideia de métodos e as ideias de conceitos dependem dos locais onde eles se produzem, a psicologia científica ela não se diferencia da psicologia como assunto. Então, a gente pode pensar que a psicologia, por ser um discurso sobre o homem, por ser um método sobre uma prática social, ela não pertence à história das ciências. Eu até acho que não é bem por aí, o Rodrigo está exagerando. Mas não pertence à história das ciências. Ela é uma história absolutamente única. Ela não pertence a esse circuito. Por quê? Porque a sua produção ela não é independente dos dados que produz. E os dados não estão independentes do observador que o fez. Isso coloca a psicologia em um lugar sui generis, um lugar especial. E ali é uma questão de pensar qual é o objeto da história da psicologia. Bom, aí a resposta, gente, é de qual psicologia você está falando. Ou seja, é outra pergunta, né? Sacanagem, mas é o final. Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção.